Olá, amigos! Hoje trago vocês uma história emocionante. Espero que gostem e já te peço para nos dizer de que estado brasileiro você nos acompanha e diga nos comentários o que achou dessa história. O sol nascia por trás das montanhas do interior fluminense, tingindo de dourado as árvores de laranja e os telhados de balde das pequenas casas. Na varanda de uma delas, sentados lado a lado em cadeiras de balanço, estavam seu Antônio e Dona Helena, um casal de idosos cuja vida havia se transformado em silêncio. Aquela casa, antes cheia de risadas, agora parecia um retrato do tempo. Os filhos, Luiz, Marina e Sérgio, já não apareciam havia meses. No começo, eram visitas rápidas, desculpas apressadas, promessas de no fim de semana a gente vem. Mas o tempo, como um vento frio, foi levando tudo, até o amor. Naquele dia, o silêncio era interrompido apenas pelo som do vento passando entre as folhas do quintal e pelo leve rende da cadeira de balanço de Dona Helena. Ela olhava para o horizonte, com os olhos marejados. Antônio, você acha que eles lembram da gente? Perguntou com voz embargada. Seu Antônio respirou fundo. Era um homem simples, de mãos calejadas e olhar firme. Lembrar, lembram. Mas a vida na cidade engole as pessoas. Helena. Eles acham que o tempo vai esperar. Helena suspirou. A gente sempre fez tudo por eles. Nunca deixamos faltar nada. Pois é, e agora falta o que o dinheiro não compra. No canto da sala, em cima do aparador, estava uma foto antiga. Os cinco juntos, sorrindo, em frente à lavoura que sustentou a família por décadas. Aquela imagem parecia pertencer a outro mundo. Nos últimos meses, a saúde de Dona Helena vinha piorando. O médico do posto, que vinha de 15 em 15 dias, recomendava repouso e alimentação adequada, o que era difícil com o pouco que restava. O que doía mais, porém, não era a falta de comida, mas a ausência de cuidado. Certa noite, depois do jantar simples de angu e couve, Helena olhou para o marido e disse: Antônio, sabe o que eu pensei? Acho que eles precisam sentir a falta da gente. Ele arqueou as sobrancelhas. Como assim, mulher? Vamos sumir um pouco. Vamos ver se eles sobrevivem sem a gente. Seu Antônio sorriu com tristeza. Eles sobreviver. Sobrevivem. Helena. Mas será que vão se importar? A ideia ficou martelando na cabeça dela por dias. Até que, uma manhã fria de agosto, Helena escreveu uma carta curta e a deixou em cima da mesa, junto com uma fotografia da família. Fomos descansar um tempo. Não se preocupem. Naquele mesmo dia, um caminhão velho estacionou em frente à casa. Era o Zé Bento, um amigo de infância de Antônio, que morava num sítio afastado, nas serras do município. Pronto para ir, Tônio? Perguntou ele, abrindo o sorriso. Antônio olhou pela última vez para a casa que construíra com as próprias mãos. Pronto. De vez em quando, é preciso deixar o mundo sentir saudade da gente. E assim, o casal deixou o vilarejo sem avisar ninguém. Enquanto o caminhão subia a estrada de terra, o vento levantava a poeira do tempo, levando junto as lembranças, as mágoas e a esperança de que, um dia, seus filhos percebessem que haviam perdido. O destino, porém, guardava segredos que nem eles imaginavam. No fundo da mala velha de Dona Helena, havia uma caixinha de madeira escura, envolta em um lenço bordado. Dentro dela, dormia um documento antigo, a chave para um tesouro esquecido por quase um século. O sítio de Zé Bento ficava entre colinas e riachos, num pedaço de terra tão bonito que parecia saído de um quadro. Ali, seu Antônio e Dona Helena começaram uma nova rotina. Plantavam hortaliças, cuidavam das galinhas e viviam com simplicidade, longe do barulho da cidade e da indiferença dos filhos. Aqui a gente respira de novo, dizia Helena, servindo café coado no pano. E dorme em paz, completava Antônio, olhando o céu limpo. Mas, apesar da tranquilidade, algo dentro de Helena ainda doía. De noite, antes de dormir, ela pegava a caixinha de madeira e a colocava sobre o colo. Antônio, será que chegou a hora? A hora de quê, mulher? De abrir isso aqui. Ele olhou curioso. Esse trem é de família, né? Da minha avó. Quando ela morreu, disse que um dia eu entenderia o valor do que havia dentro. Com cuidado, ela abriu a caixinha. Dentro, havia um documento amarelado, com letras desenhadas à mão, e uma chave antiga. O papel trazia um brasão e o nome,
propriedade de Maria Benedita Ramos de Oliveira, 1923. Helena ficou em silêncio por alguns instantes. Maria Benedita, minha bisavó, sempre contavam que ela era uma mulher forte, que fugiu da cidade grande na época da Revolução de 30. Diziam que ela guardou uma fortuna, mas ninguém acreditava. Antônio segurou o papel contra a luz. Isso parece escritura de terreno, Helena. E é no nome dela. Exato. E olha aqui o endereço. Fica no mesmo município onde a gente vivia. Os dois se entreolharam, atonitos. Você está dizendo que talvez nossa família tenha vivido sentada em cima de uma herança sem saber. A descoberta reacendeu em Helena uma energia nova. Durante dias, ela e Antônio foram até o cartório da cidade vizinha, investigando os registros antigos. O escrivão, um senhor de bigode branco, olhou os documentos com surpresa. Isso aqui é legítimo, Dona Helena. Essa propriedade ainda existe. Está registrada como em espólio há mais de 100 anos. Helena se emocionou. Então tudo isso é real? Real e de vocês. Se comprovarem o parentesco, respondeu o homem. No caminho de volta, no banco do caminhão de Zé Bento, o casal ficou em silêncio. O sol se punha e o céu se tingia de laranja e violeta. Antônio, você imagina o que isso pode significar? Significa que o destino ainda não desistiu da gente. Naquela noite, enquanto o vento balançava as janelas de madeira, Helena adormeceu com um sorriso no rosto. Pela primeira vez em muito tempo, sentia esperança. Mal sabia ela que essa descoberta não traria apenas riqueza, mas também um reencontro inesperado, e que a vida estava prestes a provar que nenhum amor verdadeiro morre no esquecimento. O sumiço de seu Antônio e Dona Helena começou como um sussurro nas redondezas. Os vizinhos estranharam a casa fechada, o portão com o cadeado e o cachorro da família levado por alguém dias antes. Mas, como o povo da cidade pequena logo esquece que não é seu, o assunto esfriou, até que um carteiro entregou a carta para o filho mais velho, Luiz. Luiz morava em Volta Redonda, gerente de uma loja de material de construção. Trabalhava demais, reclamava de tudo e falava com os pais apenas quando precisava de dinheiro. Quando abriu o envelope e leu, fomos descansar um tempo. Não se preocupem, bufou. Descansar? Esses velhos perderam a cabeça, murmurou. No mesmo dia, ligou para os irmãos. Marina, a filha do meio, era dentista numa clínica particular em Niterói. Sempre elegante, mas fria. Sérgio, o caçula, vivia de bicos no Rio, sem estabilidade e com o ressentimento silencioso dos pais. Vocês ficaram sabendo dessa maluquice? Disse Luiz, impaciente, no viva voz. Deve ser drama da mamãe. Ela sempre foi exagerada, respondeu Marina, indiferente. Sérgio, meio irritado, completou. Eles querem chamar atenção. Após que daqui a pouco aparecem pedindo ajuda. Durante semanas, ninguém fez nada. Nenhum deles foi ao interior. Nenhum ligou para os vizinhos. A ausência foi tratada como incômodo, não como preocupação. Enquanto isso, no sítio, seu Antônio e Dona Helena viviam dias de paz e trabalho. O velho Zé Bento os ajudava nas tarefas e ria das histórias do casal. Tonho, você ainda acredita que seus filhos vão aparecer por aqui? Um dia vão, quando o dinheiro apertar ou quando sentirem falta do que deixaram para trás. Numa tarde de domingo, Helena sentou-se à sombra de uma mangueira e escreveu no caderno antigo que sempre carregava. O amor de pai e mãe é a única herança que o tempo não destrói. Mas os filhos precisam aprender a tempo, antes que a vida os ensine da pior forma. Enquanto isso, os irmãos começaram a enfrentar problemas. Luiz teve uma auditoria inesperada na empresa e quase perdeu o emprego. Marina foi traída pelo marido, que saiu de casa deixando dívidas. Sérgio se envolveu em uma briga e acabou demitido de um bar. 3 vidas, 3 quedas. E, no fundo de cada um incômodo crescia, uma voz dizendo: "Você esqueceu quem te amou primeiro." Foi então que Marina recebeu uma ligação do cartório. "A senhora é parente de Dona Helena Ramos de Oliveira?" Perguntou o atendente. "Sim, sou filha dela." "Por quê?" "É que há um processo antigo em andamento sobre uma propriedade registrada em nome da família." Marina arregalou os olhos. "Propriedade? Que propriedade?" Naquela noite, ela ligou para os irmãos.
Parece que mamãe descobriu alguma herança antiga. O cartório entrou em contato. Luiz, cético, respondeu: aposto que é golpe. Sérgio, curioso: e se for verdade? O silêncio pairou. Pela primeira vez, os três sentiram um arrepio, não de interesse, mas de culpa. Enquanto o vento soprava sobre as montanhas, em algum lugar dali perto, Helena fechava o caderno e dizia para o marido: acho que o destino está preparando algo, Antônio. E ele respondeu: sereno. O destino sempre cobra o que é devido, Helena. Mas às vezes ele paga com juros. Os dias seguintes foram de movimento. Marina, inquieta, decidiu ir até a cidade onde os pais moravam. Ao chegar, encontrou a casa fechada, o portão enferrujado, o jardim tomado pelo mato. Ela ficou parada ali, olhando a varanda onde cresceu. Por um instante, a mulher elegante e fria deu lugar à menina que esperava o pai voltar da lavoura com frutas no chapéu. Lágrimas discretas escorreram. Logo depois, chegou Luiz, com cara de poucos amigos, e Sérgio, de mochila nas costas. Que fim eles levaram, hein? Resmungou Luiz. A gente devia ter vindo antes, respondeu Marina, olhando ao redor. Sérgio foi direto ao ponto. E se tiver mesmo uma herança? Luiz suspirou, impaciente. Acorda, garoto. Nossos pais nunca tiveram nada. Mas Marina, diferente dos irmãos, não conseguia ignorar o pressentimento. Enquanto exploravam a casa, encontraram o velho armário da cozinha. Dentro, papéis, contas antigas e, no fundo de uma gaveta, uma cópia desbotada de uma escritura. Aqui, exclamou ela. Olhem isso, propriedade registrada em nome de Maria Benedita Ramos de Oliveira. A bisavó? Perguntou Sérgio. A mesma, confirmou Marina, segurando o papel com as mãos trêmulas. Luiz coçou o queixo. Isso pode valer alguma coisa. Ou tudo, respondeu ela. Nos dias seguintes, começaram a investigar. Foram ao cartório, ao fórum, até à prefeitura. Cada passo revelava fragmentos de uma história antiga. A bisavó Maria Benedita fora uma mulher visionária, que comprou terras produtivas no início do século passado e que, segundo registros, desapareceu misteriosamente durante a Revolução de 30. Enquanto os irmãos mergulhavam nessa busca, no sítio, Dona Helena e seu Antônio continuavam sem saber de nada. Viviam tranquilos, cuidando da horta e ajudando Zé Bento com os animais. Mas, naquela semana, algo mudou. O prefeito da cidade vizinha mandou um recado. Dona Helena, seu nome apareceu em um processo antigo de inventário. Parece que tem gente procurando pela senhora. Helena arregalou os olhos. Procurando por mim? Quem? Não sei ao certo, mas o nome é Ramos de Oliveira. Ela trocou um olhar com Antônio. São eles, Antônio, nossos filhos. No dia seguinte, o casal desceu até o centro da cidade. No cartório, reencontraram o escrivão. Ele sorriu ao vê-los. Ah, então a senhora é mesmo descendente de Maria Benedita. Suas terras estão prestes a ser liberadas. Helena segurou firme a mão do marido. As terras, mas e os meninos? Parece que vieram atrás disso também, respondeu o homem, baixando o tom. O coração dela apertou. Então é assim. Só voltam quando tem dinheiro no meio. Antônio ficou em silêncio, olhando pela janela o movimento da rua. Deixe o tempo cuidar disso, Helena. A vida ensina de um jeito que a gente não precisa dizer nada. Ela respirou fundo. Mas às vezes, Antônio, o coração da mãe ainda quer ensinar antes que seja tarde. E foi assim que, sem que os filhos soubessem, Dona Helena começou a planejar algo que mudaria tudo. Um último gesto capaz de transformar o arrependimento em amor verdadeiro. A chuva caiu forte naquela noite em que os irmãos voltaram para a casa dos pais. O som das gotas batendo nas telhas parecia ecoar as culpas que, até então, eles tentavam ignorar. Marina sentou-se na antiga sala, observando as fotografias nas paredes, imagens amareladas pelo tempo. Ali estavam os três, ainda crianças, sorrindo entre as plantações de laranja, abraçados pelos pais. Por um momento, ela sentiu um nó na garganta. Lembra quando a mamãe fazia bolo de fubá e deixava esfriar na janela? Disse Sérgio, com voz baixa. Luiz, encostado na parede, respondeu sem olhar. Lembro, mas isso faz tempo. Marina o encarou. Tempo demais.
Luís. O silêncio que se seguiu era pesado. Nenhum deles queria admitir, mas algo dentro começava a se quebrar, a muralha de orgulho que construíram ao longo dos anos. Na manhã seguinte, um vizinho, o velho Chico da Venda, apareceu. Ora, mas vocês resolveram dar as caras, hein? Disse, ajeitando o chapéu. Seus pais estavam sumidos faz tempo. Dizem que estão lá para as bandas de São José, num sítio. São José? Repetiu Marina. É longe, uns 40 minutos daqui, estrada de terra. Luís franziu o senho. E por que eles foram para lá? Chico sorriu de canto. Vocês deviam perguntar para eles. Mas olha, nunca vi dois velhos tão felizes. Essas palavras ficaram ecoando. Felizes. Como podiam estar felizes depois de tudo? Movidos pela curiosidade e talvez por uma pontada de remorso, os três decidiram ir até o tal sítio. A estrada era longa, ladeada por morros cobertos de mata. O carro levantava poeira, e o rádio tocava uma moda antiga, dessas que falam de amor e saudade. Quando finalmente chegaram, viram a casinha simples, cercada por flores e galinhas soltas pelo quintal. Dona Helena estava na varanda, trançando palha, e seu Antônio consertava uma cerca. O olhar dela, ao ver o carro se aproximando, se encheu de espanto e emoção contida. Antônio, sem dizer nada, tirou o chapéu e ficou parado, observando. Os filhos desceram do carro. Por alguns segundos, ninguém soube o que fazer. Marina foi a primeira a falar. Mãe, a gente... Helena levantou a mão, interrompendo. Não precisa dizer nada agora. Entrem, que o café está fresco. O tom era calmo, mas carregado de algo profundo, de uma sabedoria silenciosa. Enquanto tomavam café, os filhos tentavam disfarçar o desconforto. Luís olhava em volta, notando o ar de simplicidade e paz. Vocês estão bem aqui? Perguntou, tentando parecer natural. Helena sorriu. Melhor do que nunca. Às vezes, o coração da gente precisa de silêncio para se escutar. Sérgio olhou para o pai. Pai, o senhor sabia que tem umas terras no nome da bisavó? Antônio levantou os olhos devagar. Sei. Foram deixadas para a família, mas nunca demos valor. Luís, intrigado. Então é verdade? É, respondeu Antônio, tranquilo. Mas herança não é só terra, nem dinheiro. O silêncio caiu sobre a mesa. Helena completou. A maior herança que vocês podiam ter, deixaram escapar há muito tempo, o amor e o respeito. As palavras dela ficaram ecoando, firmes e suaves como uma oração. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Ficou olhando o teto e ouvindo o som dos grilos. Pela primeira vez, percebeu que talvez não fosse tarde para tentar consertar o que foi quebrado. E assim, sem que percebessem, o perdão começava a nascer, tímido, como o sol depois da tempestade. Nos dias seguintes, os filhos decidiram ficar um pouco mais no sítio. A convivência era estranha no início, cheia de silêncios e olhares evitados, mas aos poucos as memórias começaram a ressurgir. Sérgio ajudava o pai na horta, Marina cozinhava com a mãe, e Luís, mesmo contrariado, consertava o galinheiro. A rotina simples foi derretendo o gelo. Certo dia, enquanto arrumava o quarto dos pais, Marina encontrou uma caixa de madeira dentro do guarda-roupa. Estava trancada, mas a chave pendia num barbante atrás da porta. Quando abriu, encontrou envelopes antigos, uma fotografia desbotada e um caderno de capa azul. Na primeira página, uma frase escrita por Dona Helena. O amor que é negado volta de outro jeito, às vezes como lição, às vezes como perdão. Marina leu, com lágrimas escorrendo. Dentro do caderno, havia cartas endereçadas a ela e aos irmãos, todas escritas com a letra firme da mãe, datadas de meses anteriores, quando eles ainda nem se preocupavam com o paradeiro dos pais. Na carta para ela, Helena dizia: Filha, o brilho da vida não está nas conquistas, mas em quem caminha ao seu lado. Que o sucesso não te segue a ponto de não ver o amor que te espera no portão. No fundo da caixa, um envelope pardo trazia o nome de um advogado da cidade. Curiosa, Marina mostrou aos irmãos. No dia seguinte, foram até o escritório indicado. O advogado, um senhor de cabelos brancos, olhou os três com calma. Seus pais me deixaram algo para entregar quando vocês voltassem. Ele abriu uma gaveta e tirou um documento dobrado, selado.
Um testamento. Luís ficou atônito. Testamento? Mas eles estão vivos. Sim, respondeu o homem. Mas escreveram isso há um ano, quando decidiram se afastar. Marina, com o coração acelerado, perguntou: E o que diz? O advogado respirou fundo. Diz que toda a propriedade, inclusive as terras da bisavó Maria Benedita, será dividida igualmente entre vocês, mas apenas se permanecerem juntos por um ano, cuidando do sítio e um do outro, sem vender nada, sem desistir. O silêncio tomou conta da sala. Sérgio arregalou os olhos. Cuidar do sítio? Por um ano? Isso mesmo, respondeu o advogado. É a condição que eles deixaram. Luís riu, nervoso. Isso é um absurdo. Mas Marina, com os olhos marejados, murmurou: Não? É genial. Naquele instante, compreenderam. Não era sobre dinheiro. Era a última lição dos pais. Um jeito de obrigá-los a ficarem perto, de reaprenderem o valor da união. Do lado de fora, o vento balançava as árvores. E lá no sítio, Helena olhava o pôr do sol e dizia ao marido: Eles encontraram o testamento hoje. Antônio sorriu, sereno. Então, Helena, o tempo começou a fazer o que a gente não pôde. Os 3 irmãos voltaram para o sítio no dia seguinte à leitura do testamento. Não por vontade, mas por necessidade. Era a única forma de atender à condição dos pais. E, no fundo, cada um sentia que devia isso a eles. Luís foi o primeiro a reclamar. Isso aqui é um castigo. Marina respondeu, sem olhar para ele. Talvez seja uma chance. Sérgio, sempre no meio dos dois, apenas sorriu de canto. A gente já sobreviveu a coisa pior. Vamos ver se dá para sobreviver um ano juntos. Os primeiros dias foram tensos. O sítio exigia trabalho duro. Capinar, cuidar das galinhas, preparar a terra para o plantio. Luís, acostumado ao ar-condicionado do escritório, resmungava a cada minuto. Marina tentava manter a calma, embora mal soubesse segurar uma enxada. Sérgio, acostumado a improvisar, acabou virando faz-tudo. Certa manhã, enquanto trabalhavam na horta, o velho Zé Bento apareceu. Ora, se não são os meninos dos ramos, exclamou, rindo. Achei que nunca mais ia ver vocês. Marina sorriu, suada e cansada. Pois é, Zé, parece que o destino tem senso de humor. O destino tem paciência, respondeu ele, encostando o chapéu no peito. Às vezes, só espera a gente aprender a ser gente de novo. As palavras simples tocaram Marina. Ela olhou o horizonte, as montanhas ao longe, e sentiu um arrepio. Era como se os pais ainda estivessem ali, invisíveis, mas presentes em cada canto daquele lugar. À noite, os 3 se reuniram na varanda. Sérgio trouxe violão, como fazia quando eram adolescentes. Lembra dessa música, Marina? Perguntou, dedilhando um samba antigo. Ela riu. Lembro. Papai dançava com mamãe ouvindo isso. Luís, que sempre parecia distante, olhou para os 2 e murmurou. Eu achava que eles eram exagerados. Sabe? Agora entendo. Era só amor demais para caber num silêncio. A lua iluminava o terreiro. Pela primeira vez em muito tempo, eles estavam juntos, não por obrigação, mas por algo que começava a parecer necessidade emocional. Na manhã seguinte, encontraram uma carta na varanda. Era a letra de Dona Helena. Filhos, se chegaram até aqui, saibam, o sítio é mais do que terra. Ele guarda a memória de quem fomos e o sonho do que vocês ainda podem ser. O amor que se planta com paciência floresce até nas pedras. A carta foi o empurrão que faltava. Decidiram reformar o lugar, revitalizar o pomar e abrir uma pequena produção de compotas e doces caseiros. Sérgio cuidava da parte prática, Marina fazia contato com mercados locais e Luís organizava as contas. Os dias começaram a correr de outro jeito. O trabalho em conjunto trouxe risadas, discussões e pequenas vitórias. Pela primeira vez, eles estavam se redescobrindo como irmãos. Mas, como toda história, a paz não duraria muito. Um carro preto apareceu na estrada certa tarde, levantando poeira. Dele saiu um homem de terno, óculos escuros e uma pasta na mão. Boa tarde. Sou o Sr. Almeida, representante de uma construtora. Os 3 se entreolharam. Que deseja? Perguntou Luís. Temos interesse em comprar estas terras.
Acreditamos que pertencem à família Ramos. O silêncio foi pesado. Marina respondeu, firme, não estão à venda. O homem sorriu. Todos dizem isso até ouvir a proposta. E deixou um cartão sobre a mesa antes de ir embora. Luiz ficou olhando o cartão, pensativo. Sérgio percebeu. Nem pense nisso, Luiz. Eu só estou analisando. Foi esse tipo de pensamento que afastou a gente deles. Cortou Marina. O vento soprou forte naquele entardecer, como se trouxesse um aviso. A última prova estava por vir. Nos dias que se seguiram, o nome da construtora virou assunto entre os irmãos. Luiz, o mais prático, via na proposta uma saída fácil. Podíamos vender e dividir. Acaba logo essa história. Sérgio reagiu, irritado. E jogar fora tudo o que eles tentaram ensinar? Ensinar o quê? Sérgio? A viver de planta e galinha? Retrucou Luiz. Marina interveio. Chega. Nenhum dinheiro vai comprar o que a gente está reconstruindo aqui. Mas Luiz não conseguia tirar a ideia da cabeça. À noite, ficou acordado, olhando o testamento sobre a mesa. 1 ano juntos, dizia a condição. Ele começou a pensar em atalhos. Talvez ninguém precisasse saber. No dia seguinte, o homem da construtora voltou, desta vez com uma proposta oficial. 200 mil à vista, disse, abrindo a pasta. E vocês não precisam se preocupar com mais nada. Luiz quase respondeu, mas Marina foi mais rápida. Nosso pai sempre dizia que o que vem fácil vai embora fácil. O representante sorriu. Então pensem com calma. Mas saibam que, se recusarem agora, pode ser tarde depois. Ele se despediu, deixando o envelope. Quando se afastou, Luiz ficou parado, pensativo, com o papel nas mãos. Sérgio observava. O que foi? Nada. Só estou tentando entender se o que estamos fazendo é o certo. É o certo. Sim, respondeu Sérgio. A diferença é que agora não é só por eles. É pela gente. Nos dias seguintes, Marina começou a ter sonhos estranhos. Sonhava com a mãe, caminhando pelo pomar e dizendo, não vendo que ainda floresce. Acordava suando, com o coração acelerado. Enquanto isso, no escritório da construtora, o senhor Almeida falava ao telefone. Eles estão hesitantes, mas o mais velho vai ceder. É questão de tempo. O tempo passou. O trabalho no sítio rendia frutos, literalmente. As compotas começaram a ser vendidas na feira da cidade e fizeram sucesso. Doces do sítio Ramos, dizia a plaquinha feita por Sérgio. As pessoas elogiavam. E pela primeira vez em anos, Luiz sorriu com orgulho. Mas o destino não descansa. Numa noite chuvosa, Marina encontrou Luiz no escritório, mexendo em papéis. O que está fazendo? Ele escondeu o envelope da construtora. Nada. Ela se aproximou, firme. Você está pensando em vender? Luiz suspirou, derrotado. Eu só queria resolver tudo. Cansei de fingir que esse lugar mudou alguma coisa. Mudou sim, Luiz, disse ela, chorando. Mudou a gente. O som da chuva cobria as palavras. Por um instante, tudo parecia ruir novamente. Mas então, um raio iluminou o quintal, e algo brilhou sob o chão molhado, perto do velho poço. Sérgio, que estava voltando do galpão, notou. O que é aquilo? Perguntou, correndo. Eles se aproximaram e viram uma caixa de ferro, meio enterrada. Marina se ajoelhou, limpando a lama. Na tampa, gravadas as iniciais MBO. Maria Benedita Ramos de Oliveira. O coração dos três disparou. Sérgio olhou para os irmãos e murmurou. Acho que a verdadeira herança estava aqui o tempo todo. A tempestade tinha cessado, mas o chão ainda exalava aquele cheiro de terra molhada que mistura lembranças e promessas. Os três irmãos ficaram em volta da caixa de ferro, cobertos de lama, sem acreditar no que viam. Marina, com as mãos trêmulas, tentou abrir a tampa. Está emperrada, murmurou. Sérgio correu até o galpão e trouxe uma ferramenta. Com algum esforço, a tranca cedeu, soltando um estalo metálico que ecoou pela noite silenciosa. Quando abriram, o ar antigo escapou como um suspiro de outro tempo. Lá dentro, havia papéis amarelados, joias antigas e um maço de cartas amarradas com fita de tecido azul. No topo, um envelope escrito à mão. Para quem ainda acredita no amor, mesmo depois das perdas.
Maria Benedita Ramos de Oliveira, 1932. Marina leu em voz alta, com lágrimas escorrendo. Se você está lendo isso, é porque a família ainda existe e ainda há amor bastante para continuar o que comecei. Luiz, atônito, pegou um dos papéis. Era uma escritura. As terras do sítio e de boa parte da região estavam registradas no nome de Maria Benedita. Isso tudo era dela, disse, quase sussurrando. Sérgio folheou as cartas. Eram mensagens que Maria Benedita escrevia para o marido, desaparecido na Revolução de 30. Meu amor, se não voltar, prometo que cuidarei dessa terra. Um dia nossos filhos, ou os filhos deles, vão entender que o que se planta com amor nunca morre. Marina respirou fundo. Ela acreditava que o amor podia atravessar gerações. Enquanto liam, perceberam que a bisavó também deixará instruções. Parte das terras deveria ser preservada como área comunitária para ajudar famílias simples da região. Um gesto de generosidade esquecido pelo tempo e que agora voltava à luz. Luiz, emocionado, balançou a cabeça. A gente quase vendeu tudo isso. Sérgio colocou a mão no ombro dele. Quase, mas não vendemos. E isso é o que importa. De repente, Marina percebeu algo no fundo da caixa. Uma pequena medalha com a imagem de Nossa Senhora, envolta em pano. Atrás dela, gravadas as palavras: o perdão é a chave de toda herança. Ela olhou para os irmãos, com os olhos marejados. Talvez seja isso que mamãe e papai quiseram dizer o tempo todo. Luiz, ainda emocionado, assentiu. Eles queriam que a gente entendesse antes de ser tarde demais. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficaram reunidos na cozinha, lendo as cartas à luz de uma lamparina, ouvindo o vento e os grilos, sentindo como se as vozes do passado estivessem ali, conversando com eles. Quando o sol nasceu, Marina disse, em voz baixa: "Vamos contar para eles." "Para quem?" perguntou Sérgio. "Para os nossos pais." Respondeu ela, decidida. Eles merecem saber que o amor da família sobreviveu. O caminho até o sítio onde Dona Helena e seu Antônio estavam parecia mais curto naquela manhã. Talvez porque, dessa vez, os corações estavam mais leves. Marina dirigia em silêncio e Luiz segurava a caixa com cuidado no colo, como se fosse algo sagrado. Sérgio olhava pela janela, admirando as montanhas cobertas de névoa. "Parece que o tempo está em paz de novo", disse, quebrando o silêncio. Marina sorriu. É o que acontece quando a gente para de lutar contra o que sente. Quando chegaram, Dona Helena estava na varanda, como sempre, tomando café e observando o quintal. Ao ver o carro, ela ficou imóvel por um instante e depois sorriu. Antônio saiu do galpão, limpando as mãos com um pano. Os filhos desceram do carro, emocionados. Luiz foi o primeiro a falar. "Mãe, pai, a gente encontrou algo." Helena franziu o senho. "Encontraram o quê, meu filho?" Marina se aproximou e abriu a caixa sobre a mesa. Dentro, as cartas, as joias, a medalha e a escritura. O olhar de Helena se encheu de lágrimas. Ela tocou as cartas com delicadeza. "Maria Benedita, minha avó falava dela quando eu era menina. Diziam que o amor dela era tão forte que nem o tempo conseguiu apagar." Antônio pegou a medalha nas mãos calejadas. Então era isso que o destino estava guardando. Luiz respirou fundo. "Pai, me desculpa por tudo." As palavras saíram como um soluço. Helena levantou-se devagar, colocou a mão no rosto dele e disse: "O perdão de mamãe é como a chuva mansa. Chega quando precisa, não quando a gente pede." Marina e Sérgio também se aproximaram, chorando. O abraço que veio depois foi longo, silencioso e cheio de tudo que faltou durante anos. Helena, ainda com os olhos marejados, olhou para a caixa e disse: "Essa herança é mais do que dinheiro. É um lembrete de que o amor precisa ser cuidado, como uma planta. Se esquecer de regar, ele morre." Antônio assentiu. E parece que o nosso voltou a florescer. Naquela tarde, os 5 se sentaram sob o pé de manga, o mesmo onde Helena costumava escrever em seu caderno. Sérgio pegou o violão e começou a tocar. Marina recitou um trecho das cartas da bisavó. "O amor que é verdadeiro nunca se perde, apenas se esconde até ser chamado pelo nome certo." O vento soprou suave,
espalhando o cheiro doce da terra e o som das risadas que, há muito, não ecoavam ali. Ei! Pela primeira vez, aquele lugar não era mais apenas o sítio dos pais. Era o lar da família inteira, passado, presente e futuro, unidos pela força invisível do amor. O sol nascia forte sobre o interior do Rio de Janeiro, iluminando o sítio que agora parecia outro. As paredes pintadas de novo, o pomar florido e os risos voltando a preencher o ar, como se o tempo tivesse se curvado ao perdão. Luiz ajudava o pai a erguer uma cerca nova, enquanto Marina organizava as receitas das compotas e Sérgio cuidava das redes sociais da marca Doces da Família Ramos. Tudo caminhava bem. Pela primeira vez, o trabalho dos três rendia frutos, no sentido mais literal e simbólico. Mas a paz durou pouco. Certa manhã, um carro preto parou na estrada de terra, levantando poeira. Era o mesmo Sr. Almeida, da construtora. Dessa vez, desceu acompanhado de 2 homens de terno e uma pasta ainda mais grossa. Bom dia, família Ramos, disse, com um sorriso calculado. Antônio limpou as mãos no pano e respondeu com calma. O que o senhor quer agora? Vim trazer uma proposta final. A empresa está disposta a dobrar o valor anterior. Luiz hesitou. 200 mil era antes, então agora. 400 mil à vista, completou Almeida. E sem burocracia. Marina cruzou os braços. O senhor não entende. Essa terra não está à venda. Almeida manteve o sorriso. Entendo perfeitamente, doutora. Mas a senhora sabe que a prefeitura está considerando transformar essa área em zona de expansão. Se não venderem agora, talvez sejam desapropriados depois. O silêncio pesou. Antônio olhou firme para o homem. Essa terra tem alma. E alma não se compra. O empresário deu de ombros. Pensem bem. Eu volto em uma semana. Quando o carro se afastou, o clima ficou tenso. Luiz passou a mão no rosto, nervoso. E se ele estiver falando a verdade? E se a prefeitura realmente tomar tudo? A gente não vai deixar, disse Marina, convicta. E o que você vai fazer? Provocou ele. O que a bisavó fez, lutar com fé e coragem. Sérgio completou. Agora a gente tem uma história para defender. Não é só um pedaço de chão, é o que restou da nossa família. Nos dias seguintes, os irmãos começaram a se mobilizar. Marina procurou advogados da região. Luiz reuniu documentos das escrituras antigas e Sérgio organizou os vizinhos pequenos produtores locais para apoiá-los. O movimento ganhou força. As pessoas se lembravam de Dona Helena ajudando quem precisava, de seu Antônio emprestando ferramentas, de Maria Benedita, nome que muitos só conheciam de histórias antigas. Logo, jornais locais começaram a falar do caso. Família luta para preservar a herança centenária no interior do Rio. Mas o senhor Almeida não recuava. Ele tinha aliados poderosos e não pretendia perder a oportunidade de explorar aquelas terras férteis. Numa tarde de sexta-feira, um fiscal da prefeitura apareceu com uma notificação. A construtora pediu revisão de posse. Disse, sem jeito, é só um procedimento, mas... Helena olhou para o papel e depois para os filhos. Então é assim que eles querem jogar? Antônio respirou fundo. Pois então, que comece o jogo. Mas dessa vez, não estamos mais sozinhos. E ele estava certo. A pequena cidade inteira se mobilizou. Pessoas simples começaram a aparecer no sítio oferecendo ajuda. Uns traziam frutas, outros material de construção e muitos apenas palavras de apoio. O amor que o casal semeou durante décadas estava florescendo, no coração de todos ao redor. A semana seguinte começou com nuvens pesadas no céu e um peso ainda maior nos corações. Marina e Luiz foram chamados à audiência na prefeitura. O senhor Almeida estava lá, acompanhado de advogados, pronto para pressioná-los. Senhoras e senhores, começou o presidente da sessão. Estamos aqui para discutir a posse das terras registradas em nome da família Ramos de Oliveira. O advogado da construtora se levantou. A família não possui documentos recentes que comprovem o uso produtivo das terras, o que, de acordo com a lei, pode levar à desapropriação. Marina, firme, respondeu. Com todo respeito, meritíssimo, isso não é verdade. Ela entregou uma pasta com fotos do sítio, comprovantes de venda das compotas e um registro de agricultores associados.
Estamos produzindo, gerando emprego e preservando a história da cidade. Essa terra é viva, Luiz complementou. E há documentos da época de 1932, registrados em nome da nossa bisavó, garantindo a posse da área. O juiz examinou os papéis, impressionado. O advogado da construtora tentou argumentar, mas o senhor Almeida percebeu que estava perdendo o controle. Então, recorreu à provocação. Vocês sabem que o governo pode passar por cima de tudo isso, não é? Marina olhou para ele. Serena, pode até passar por cima da terra, senhor Almeida, mas nunca vai enterrar o amor que ela guarda. Do lado de fora, uma multidão se reunia com cartazes. A terra da família Ramos é patrimônio do povo. Quando a audiência terminou, o juiz anunciou que precisaria de alguns dias para analisar o caso. Mas, para todos ali, o resultado já parecia escrito no coração. Naquela noite, de volta ao sítio, Dona Helena esperava os filhos com a mesa posta. E então? Perguntou, esperançosa. Marina sorriu, cansada mas confiante. Ainda não terminou, mãe. Mas eu acho que a bisavó Maria Benedita está lá em cima, torcendo com a gente. Antônio levantou o copo de café e brindou. As raízes que o tempo não arranca. Lá fora, o vento começou a soprar e as primeiras gotas de chuva caíram sobre a terra. Era como se o céu também abençoasse aquele recomeço. Nos dias seguintes, a resposta finalmente chegou. O juiz decidiu a favor da família Ramos, reconhecendo a posse legítima e declarando as terras patrimônio histórico-rural do município. Quando a notícia se espalhou, a cidade inteira comemorou. Mas, no meio da euforia, o senhor Almeida observava de longe, silencioso. Um homem acostumado a vencer, agora derrotado por algo que o dinheiro não compra. E naquela mesma noite, sob o céu estrelado do interior, Dona Helena escreveu as últimas linhas do seu caderno. Eles aprenderam. O amor voltou para casa, e com ele, tudo que o tempo não levou. O som da cigarra se misturava ao riso da família reunida. O sítio, agora mais vivo do que nunca, parecia expirar junto com eles. E o perfume das flores que brotavam no quintal era o mesmo de décadas atrás, o cheiro da paz conquistada com amor e fé. Os dias que se seguiram à vitória judicial foram de alegria e de muito trabalho. O sítio voltou a pulsar com vida. As pessoas vinham de longe para conhecer o lugar que resistiu à ganância e que agora se tornava símbolo de esperança na pequena cidade do interior do Rio de Janeiro. Dona Helena caminhava devagar pelo quintal, observando os filhos conversando sob o pé de manga. Eu sempre soube que essa terra ia contar a nossa história, disse, com um sorriso sereno. Marina, animada, apresentou uma ideia. Eu quero transformar parte dessas terras em um projeto social. Projeto social? Perguntou Luiz, curioso. Sim, um espaço de aprendizado para jovens e idosos. Um centro de convivência e agricultura sustentável, inspirado na bisavó Maria Benedita. Sérgio completou. Podemos chamar de a Casa das Raízes. Helena olhou para eles, emocionada. Sua bisavó ficaria orgulhosa. Ela dizia que a terra só é rica quando alimenta mais do que o corpo, quando alimenta o coração. Nos dias seguintes, todos se mobilizaram. A comunidade ajudou a levantar o galpão onde seriam dadas as oficinas. Os agricultores trouxeram sementes, as mulheres da cidade ofereceram receitas e bordados, e até as crianças vinham curiosas, levando energia e riso. O que antes era apenas um sítio de lembrança se transformava em um lugar de encontro e aprendizado, onde o passado e o futuro se abraçavam. Luiz, que antes só pensava em dinheiro, agora trabalhava com as próprias mãos na horta. Marina, antes distante, se envolvia com as pessoas e ministrava aulas de educação alimentar. Sérgio registrava tudo, filmando, fotografando e divulgando nas redes sociais. Em poucas semanas, o projeto A Casa das Raízes viralizou, atraindo apoio de ONGs e até de universidades. Certa tarde, uma equipe de televisão apareceu para gravar uma reportagem. Dona Helena, tímida, quase se escondeu. Eu não sirvo para essas câmeras, minha filha. Marina sorriu. Mãe, o mundo precisa ver o que o amor é capaz de construir. A repórter perguntou o que significava aquele lugar para ela. Helena respondeu com simplicidade. Significa que, mesmo quando a vida parece seca, basta um pouco de fé para florir de novo. A reportagem se espalhou,
e o nome da família Ramos se tornou sinônimo de esperança. Mas, mais do que fama, o que crescia ali era o sentimento de pertencimento. Gente que nunca tinha se sentido parte de nada agora tinha um lar onde podia aprender, ajudar e recomeçar. Certa noite, ao redor da mesa, Antônio disse com a voz embargada: "Nunca pensei que a herança da bisavó fosse isso." "E o que você acha que é, pai?" perguntou Sérgio. Ele olhou para todos, com os olhos marejados. "A herança é a gente mesmo, o amor que sobreviveu a tudo." E todos brindaram com suco de jabuticaba, feito com as frutas do quintal. O mesmo gosto da infância, o mesmo sabor de casa. O tempo passou, e a Casa das Raízes virou um ponto de referência. Idosos que antes viviam sozinhos começaram a frequentar o lugar, ensinando ofícios esquecidos, tecelagem, colheita, sabão artesanal, compotas. As crianças da região ouviam histórias de Maria Benedita, contadas com emoção por Dona Helena, que se tornará a voz viva da memória. Mas nem tudo era paz. Um novo desafio surgia, dessa vez dentro da própria família. Marina recebeu uma proposta de emprego em uma grande empresa de nutrição, no Rio de Janeiro. Era um cargo de prestígio, com salário alto, a chance que ela sempre sonhou. Mas isso significava deixar o sítio e o projeto. Ela passou dias em silêncio, dividida entre o sonho profissional e o chamado do coração. Uma noite, sentou-se com a mão na varanda. "Mãe, eu não sei o que fazer. É uma oportunidade enorme. Mas se eu estiver abandonando o que a gente construiu?" Helena respirou fundo. "Filha, às vezes a vida pede para a gente voar. Mas o que importa é lembrar de onde as asas nasceram." No dia seguinte, Marina contou aos irmãos. Sérgio apoiou imediatamente. "Você merece isso. Vai e mostra para o mundo o que aprendeu aqui." Mas Luiz ficou calado. "A gente começou tudo juntos", murmurou. Ela segurou a mão dele. "E nada vai mudar isso." A despedida foi doce e amarga. Toda a cidade apareceu para ver Marina partir. No portão, Dona Helena entregou a ela um envelope. "Guarde com carinho." Dentro estava a medalha antiga de Maria Benedita. "Para te lembrar que o perdão e o amor são as verdadeiras chaves de tudo", disse a mãe, abraçando-a forte. Meses depois, Marina já estava adaptada à vida na cidade grande. Mas, entre reuniões e projetos, sempre reservava tempo para divulgar o trabalho da Casa das Raízes. Suas palestras começaram a atrair atenção e logo grandes empresas passaram a apoiar o projeto do interior. Enquanto isso, no sítio, Luiz e Sérgio ampliavam a produção das compotas e criavam cursos online. O pequeno negócio de família começava a se transformar em uma rede de sustentabilidade rural, reconhecida nacionalmente. Certa tarde, uma notícia chegou pelo correio. O governo estadual aprovara uma lei em homenagem à bisavó, Projeto Maria Benedita, Cultivo Solidário e Memória Rural. Era o reconhecimento oficial de tudo que aquela mulher, há quase um século, havia semeado. Dona Helena chorou ao ouvir. "Viu só, meu velho?" disse, olhando para o retrato de Antônio, que agora descansava em paz. A promessa dela se cumpriu. Na varanda, o pôr do sol tingia o céu de laranja e ouro. E o som das crianças brincando ecoava pelo vale, misturado ao riso dos idosos e ao cheiro das flores. A terra, antes abandonada, agora florescia como nunca. O amor tinha vencido, não com riqueza, mas com raízes profundas que o tempo jamais arrancaria. Os anos haviam passado e o sítio se transformará completamente. O antigo terreiro de galinhas dava lugar a pequenas hortas comunitárias, e o pomar de laranja se expandira com árvores frutíferas diversas. A Casa das Raízes tornou-se centro de aprendizagem e convivência, recebendo visitas de jovens de toda a região. Marina, mesmo vivendo na cidade grande, visitava sempre que podia. Levava livros, sementes e ideias novas para o projeto. Sérgio organizava oficinas de tecnologia e comunicação, ensinando aos moradores locais a divulgar seus produtos. Luiz, embora mais calado, era o coração administrativo do sítio. Controlava contas, planejava melhorias e resolvia problemas práticos. Certa tarde, enquanto todos trabalhavam, Dona Helena sentou-se à sombra do pé de manga. Olhou ao redor e sorriu. "Viu, Antônio? Nosso sonho tomou forma." Antônio, sentado na cadeira de balanço, pegou a mão da esposa.
E eles nem perceberam que era amor que estávamos semeando o tempo todo. As crianças corriam entre as árvores, rindo e brincando. Idosos participavam das oficinas de artesanato e culinária. O cheiro de bolo de fubá e compotas caseiras misturava-se ao perfume das flores recém-plantadas. Tudo vibrava com uma energia que só a união pode criar. Numa noite de verão, a família reuniu-se para celebrar a primeira colheita oficial do sítio. Marina, emocionada, lembrou da bisavó Maria Benedita. Ela plantou mais do que árvores. Plantou valores, disse, olhando para os irmãos. E a gente continua regando esses valores todos os dias, completou Sérgio, sorrindo. Luiz assentiu, pela primeira vez percebendo que nem toda riqueza se mede em dinheiro. A festa terminou com um céu cheio de estrelas. No silêncio da noite, o vento carregava risos e histórias antigas. E, naquele momento, todos entenderam. A herança não estava só na terra, mas no amor que atravessou gerações. Com o passar dos meses, a família ganhou novos membros. Sobrinhos, filhos de amigos próximos e até crianças da comunidade que começaram a frequentar o sítio como se fosse a própria casa. O projeto cresceu tanto que uma pequena escola comunitária foi inaugurada, com o objetivo de ensinar desde agricultura sustentável até história local e valores familiares. Um dia, enquanto Marina ensinava técnicas de cultivo para jovens, percebeu uma menina observando com atenção. "Quer tentar?" perguntou. A menina assentiu timidamente. "O plantio é como a vida. Precisa de paciência, cuidado e amor", disse Marina, entregando-lhe as sementes. Enquanto isso, Luiz e Sérgio conduziam oficinas de contabilidade e marketing para jovens e adultos. "É isso que quero que vocês aprendam", dizia Luiz. "A gente planta, cuida, mas também precisa saber organizar e planejar." Dona Helena, agora mais idosa, mas com o espírito intacto, sentava-se em sua cadeira favorita, observando tudo. "O tempo trouxe frutos", disse ela a Antônio. "E não são só as árvores." Antônio, que havia ficado quieto durante toda a tarde, sorriu e respondeu. "Cada riso, cada abraço, cada história compartilhada aqui é fruto do amor que nunca morreu." Em uma manhã de outono, um grupo de jovens veio apresentar um projeto, uma pequena feira de produtos do sítio, com venda online para todo o país. Marina, orgulhosa, abraçou os jovens. "Vejam só, isso é o que acontece quando amor e dedicação se encontram." Naquele mesmo dia, Luiz foi até a varanda e olhou para a medalha de Maria Benedita, que ainda pendia na parede. A senhora acertou, murmurou. O amor e a fé fizeram tudo isso acontecer. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de tons de laranja e vermelho. As árvores balançavam suavemente, carregando histórias de gerações. E no fundo, entre o canto dos pássaros e o riso das crianças, ficou claro, a família Ramos havia transformado dor em legado, abandono em união, e herança em futuro. Enquanto a noite chegava, Dona Helena suspirou, olhando para o horizonte. A bisavó estaria orgulhosa. Antônio, com a mão sobre a dela, concordou. Mais do que isso, meu amor, ela estaria sorrindo, porque o que ela começou agora floresce em cada um de nós. O verão chegou mais intenso naquele ano, trazendo chuvas fortes e ventos que pareciam querer arrancar as árvores do sítio. O pomar, cuidadosamente cultivado, sofreu com galhos quebrados pequenas inundações. Marina correu pelo terreno, ajudando as crianças a proteger as plantas, enquanto Luiz e Sérgio tentavam reforçar as cercas e o galpão. "Isso é um desastre", exclamou Luiz, frustrado. "Um teste, é o que eu chamo", disse Sérgio, tentando manter o humor. "Se sobrevivermos à natureza, sobrevivemos a qualquer coisa." Dona Helena e Antônio observavam de longe, preocupados, mas confiantes. "Eles aprenderam a cuidar do que é precioso", murmurou Helena. "Agora vamos ver se aprenderam a enfrentar o que não podem controlar." Naquela noite, a tempestade ficou mais intensa. O barulho do vento parecia gritar, e a água invadia pequenas partes do quintal. Marina percebeu que a caixa de sementes e documentos antigos estava vulnerável. "Rápido! Temos que salvar tudo!" gritou. Entre correria, risos nervosos e algumas quedas na lama, eles conseguiram proteger o essencial. Luiz, suado e cansado, olhou para o pai. "Agora entendo o que a bisavó quis dizer. Cuidar da herança é mais do que manter terras ou documentos.
É proteger o que o tempo e a vida tentam apagar. No dia seguinte, com a tempestade passando, a família observou o estrago. Galhos caídos, algumas árvores comprometidas, mas o sítio permanecia de pé. E mais forte do que antes, disse Sérgio. A vida nos testa, mas só quem permanece unido vence, completou Marina. As crianças ajudaram a limpar, os vizinhos vieram emprestar ferramentas e juntos conseguiram restaurar o que a chuva quase levou. Foi a primeira grande prova que mostrava que a família não apenas havia reconstruído o sítio, mas também fortalecia os laços entre si. Dias depois da tempestade, uma surpresa chegou ao sítio. Um carro antigo parou na estrada de terra, levantando curiosidade entre os vizinhos. Dele desceu um senhor idoso, elegante, com um sorriso tranquilo. Boa tarde, disse, aproximando-se. Sou Dr. Ribeiro, advogado da família há décadas. Dona Helena e Antônio se entreolharam. Já nos conhece? Perguntou ele, intrigado. Dr. Ribeiro abriu uma pasta e entregou um envelope antigo. Recebi isso de alguém que conheceu sua bisavó. É um registro que nunca foi entregue, guardado há quase 100 anos. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia documentos, cartas e fotos antigas, mostrando propriedades esquecidas da família e detalhes sobre uma fortuna que Maria Benedita tinha guardado, além de instruções precisas de como a dividir. Isso significa, começou Luiz, surpreso, que há uma herança, completou Sérgio. Uma que nunca soubemos que existia. Mas Dr. Ribeiro fez um gesto de alerta. Há uma condição. Essa herança só será liberada se vocês continuarem cuidando do sítio e da comunidade, mantendo a união da família. A notícia espalhou emoção e apreensão. Marina olhou para a mãe. Então, todo esse tempo, a bisavó estava preparando algo ainda maior. Dona Helena sorriu, com lágrimas nos olhos. Ela acreditava que o amor e a união da família eram a chave para receber o que o tempo guarda de mais valioso. Naquela noite, reunidos ao redor do fogão a lenha, a família discutiu os planos. Decidiram usar a herança para ampliar o projeto social, construir um espaço maior para oficinas, biblioteca e criação de novos cursos para crianças e idosos. A alegria tomou conta do sítio, mas agora havia também um sentimento de responsabilidade e continuidade. O vento soprava suave, carregando o perfume das flores recém-plantadas e o riso das crianças. Era o começo de um novo capítulo. A prova da tempestade mostrará que a família era forte, e a visita inesperada trouxe a certeza de que o amor, o cuidado e a união sempre geram frutos maiores que qualquer riqueza material. Enquanto olhavam o pôr do sol, Marina disse: a bisavó Maria Benedita ficaria orgulhosa. Antônio assentiu. Mais do que orgulhosa. Ela estaria sorrindo, porque tudo que começamos continua a florescer, agora e pelas gerações futuras. Com a chegada da herança, a família Ramos viu seu sonho se expandir. Agora havia recursos para construir novas oficinas, uma biblioteca comunitária e um espaço de convivência para idosos e crianças. Marina, mesmo morando na cidade grande, viajava todas as semanas para supervisionar as obras e ajudar na gestão do projeto. Luiz, antes mais reservado, assumiu a administração financeira. Temos que garantir que cada centavo seja usado com sabedoria, dizia, olhando os relatórios. Sérgio, por sua vez, transformou a comunicação do sítio. Vamos criar um canal online para mostrar nosso trabalho e angariar apoio, sugeriu, enquanto registrava fotos das obras. Enquanto isso, Dona Helena e Antônio continuavam como pilares emocionais da família. É maravilhoso ver tudo isso, dizia Helena. Mas lembrem-se, o que realmente importa é a união de vocês. As crianças e os jovens da comunidade participavam de cada etapa. Aprendiam sobre plantio, culinária, artesanato e sustentabilidade. O sítio, que antes parecia pequeno e esquecido, agora se tornava um centro de aprendizado e esperança. Mas nem tudo era simples. Alguns vizinhos tentavam atrapalhar, com comentários maldosos ou boatos sobre o dinheiro da herança. Não vai dar certo, dizia um. É muita ambição, reclamava outro. A família sabia que era preciso paciência. A crítica vem sempre que alguém tenta fazer algo novo, disse Antônio. Mas o importante é o que fazemos com a verdade do nosso coração. Marina passou a ensinar aos jovens também sobre liderança e cooperação,
enquanto Luiz preparava relatórios financeiros transparentes, garantindo que a comunidade visse que o projeto não era apenas lucro, mas uma missão social e cultural. Quando a inauguração oficial chegou, uma multidão compareceu. Crianças, idosos, vizinhos e representantes da cidade vieram prestigiar o evento. O sítio agora era mais do que terra. Era um lar para todos que quisessem aprender e compartilhar amor. No dia da inauguração, o céu estava limpo, com o sol iluminando cada canto do sítio. Marina preparou um discurso emocionado. Esse espaço nasceu do amor da nossa bisavó, que acreditou que a união e a generosidade eram o maior patrimônio de uma família. Luiz e Sérgio acompanharam, emocionados, sentindo orgulho e gratidão. A verdade é que crescemos muito desde que voltamos para cá, disse Luiz baixinho para Sérgio. E ainda vamos crescer mais, respondeu o irmão, sorrindo. Dona Helena abriu a cerimônia abençoando o espaço, lembrando todos da importância do respeito e da solidariedade. Que este lugar seja sempre fonte de aprendizado e amor, disse, emocionando todos os presentes. Enquanto a festa acontecia, visitantes conheciam as novas instalações, participavam de oficinas de culinária, plantio e artesanato. As crianças corriam pelos jardins, rindo e aprendendo. Os idosos ensinavam técnicas antigas, compartilhando histórias que jamais deveriam ser esquecidas. No final da tarde, Marina, Luiz e Sérgio reuniram-se com os pais sob o pé de manga. Conseguimos, disse Marina, emocionada. E ainda é só o começo, completou Sérgio. Antônio e Helena sorriram, orgulhosos. Vocês transformaram dor em esperança, abandono em união. Isso é a verdadeira herança. Quando o sol se pôs, iluminando o sítio com tons dourados, a família percebeu que cada desafio superado, cada lágrima derramada e cada gesto de amor havia construído algo eterno. O sítio não era mais apenas um lugar físico, mas um símbolo de superação, união e legado familiar. As vozes das crianças, os risos da comunidade e a brisa suave carregando o perfume das flores mostravam que o que a bisavó Maria Benedita começou há quase 100 anos agora florescia com força total. E, naquele entardecer, a família Ramos finalmente entendeu que o amor, quando cultivado com paciência e cuidado, é a herança mais valiosa que se pode receber e deixar. O sítio da família Ramos continuava a crescer, mas a vida nunca era só calma. Um novo grupo de jovens chegou à cidade, interessados em aprender técnicas de agricultura sustentável e culinária caseira. Entre eles, havia Tiago e Clara, dois irmãos com personalidades bem diferentes. Tiago era tímido, inseguro e tinha medo de fracassar. Clara, por outro lado, era extrovertida e determinada, sempre disposta a tomar a frente. No início, os jovens tiveram dificuldade em se adaptar. Eu não sei se consigo plantar direito, disse Tiago, olhando para a terra úmida. Você só precisa tentar, respondeu Marina, paciente. Cada erro é um aprendizado. Enquanto isso, Luiz ensinava noções de gestão e planejamento. Planejar não é só escrever números, dizia. É entender as pessoas e saber cuidar do que é seu e do que é de todos. Clara se destacou rapidamente, ajudando outros jovens motivando Tiago. Eles começaram a criar pequenas hortas experimentais, produzindo verduras e legumes que seriam vendidos na feira local. Durante esse período, a família Ramos percebeu algo importante. O sítio não era apenas um projeto de preservação, mas também um espaço de formação humana e social. Dona Helena observava tudo de longe e sorria. Nossa bisavó sempre acreditou que educação e amor andam juntos, dizia para Antônio. E eu acho que agora a comunidade inteira está aprendendo isso. A amizade entre os irmãos Tiago e Clara e os jovens do sítio se tornou tão forte que começaram a ajudar em todas as tarefas. O projeto crescia não só em tamanho, mas em qualidade humana e espírito comunitário. Certa manhã, ao preparar a feira de produtos do sítio, Marina recebeu uma notícia emocionante. Clara havia decidido se casar com um dos jovens que ajudavam na horta experimental, o André, um rapaz humilde, mas de coração generoso. Mãe, pai, precisamos de vocês para uma coisa especial, disse Clara, sorrindo. Dona Helena olhou para Antônio, emocionada. Parece que a nova geração também entende o valor do amor. O casamento foi simples, mas cheio de significado. O espaço da Casa das Raízes foi decorado com flores do próprio sítio, e as crianças participaram carregando pequenas plantas como símbolo de vida e crescimento. Marina,
Luiz e Sérgio ajudaram a organizar tudo, e a comunidade compareceu em peso. Tiago foi o padrinho, tímido, mas emocionado, enquanto Clara e André disseram seus votos sob o pé de manga, o mesmo onde a bisavó Maria Benedita costumava sentar-se para escrever. Durante a cerimônia, Dona Helena falou: "O amor que vocês estão celebrando aqui é o mesmo que guiou nossa família por quase 100 anos. É a força que mantém tudo vivo." Antônio acrescentou: "Esse casamento simboliza o que aprendemos. União, paciência, cuidado são o que realmente constrói legados duradouros." Ao final da tarde, todos se reuniram para dançar e celebrar. O sítio ecoava com música, risos e alegria. As compotas e bolos caseiros eram servidos à comunidade, enquanto jovens e idosos compartilhavam histórias e aprendizados. Naquele dia, a família Ramos entendeu de forma clara que a herança da bisavó não estava apenas na terra ou no dinheiro, mas na força da união, no amor transmitido e nos laços que se fortalecem ao longo do tempo. O sol se pôs lentamente, tingindo o céu de tom de laranja e dourado, refletindo nos olhos de todos os presentes. E no ar, misturados ao perfume das flores e das frutas maduras, estavam o riso das crianças, a sabedoria dos idosos e a promessa de que o futuro seria sempre cultivado com amor. Alguns anos passaram desde o casamento de Clara e André. O sítio estava mais vivo do que nunca, com a Casa das Raízes consolidada como centro de aprendizado e convivência. Mas a vida sempre guarda pequenos desafios. Um novo empreendimento agrícola, de investidores externos, surgiu próximo à cidade, ameaçando a segurança das terras e da comunidade. Luiz recebeu a notícia com preocupação. Eles querem expandir para cá e podem pressionar os agricultores locais. Marina, apesar da distância, decidiu voltar imediatamente. Não podemos deixar que tudo o que construímos seja ameaçado. A família se reuniu e traçou estratégias. Mobilizar a comunidade, reforçar o projeto social e mostrar o valor histórico e ambiental das terras. Dona Helena, sempre sábia, disse: "A união que nos trouxe até aqui será a nossa maior arma." A comunidade respondeu rapidamente. Jovens, idosos e vizinhos se uniram, participando de reuniões, atividades, campanhas de conscientização. Tiago e André organizaram mutirões e palestras sobre sustentabilidade, enquanto Marina e Sérgio lidavam com a comunicação e mobilização. Ao final, a prefeitura reconheceu oficialmente a importância do projeto e reforçou a proteção das terras. O empreendimento externo recuou e a família Ramos celebrou mais uma vitória. O amor e a união superaram novamente a ganância e o egoísmo. O tempo continuava a avançar e a família recebia agora uma nova geração. O primeiro filho de Clara e André nasceu, trazendo alegria e renovação. "Ele vai crescer conhecendo o que realmente importa", disse Marina, acariciando o bebê. O nascimento simbolizava mais do que continuidade genética. Era a prova de que valores, dedicação e amor podem atravessar gerações. O sítio tornou-se ainda mais um lar para todos. Crianças aprendendo, idosos ensinando, jovens trabalhando e a família inteira vivendo em harmonia. Dona Helena, já mais idosa, sentava-se à sombra do pé de manga, observando o neto brincando. Nossa bisavó Maria Benedita estaria sorrindo. Ela semeou muito mais que terra, semeou esperança. Antônio concordou. E essa esperança agora vai florescer sempre. O projeto social crescia, a cidade se fortalecia e a família continuava a expandir os valores da bisavó para novos horizontes. O sítio, que outrora fora quase abandonado, agora era referência de união, fé e generosidade. Parte 25. O legado completo. O pôr do sol tingia o céu de dourado, refletindo nos olhos de todos que ali estavam. A família Ramos reunia-se novamente sob o pé de manga, como em tantas tardes importantes da vida. Marina olhou para a mãe e para o pai. "Conseguimos. Tudo que Maria Benedita começou, nós continuamos." Luiz e Sérgio sorriram, sentindo o peso e a beleza de cada conquista. "Não foi fácil", disse Sérgio, "mas tudo valeu a pena." Dona Helena suspirou, emocionada. Vejam ao redor. Crianças aprendendo, jovens ajudando, idosos ensinando, comunidade feliz. Esse é o verdadeiro significado de herança. Antônio segurou a mão da esposa. E é eterno, porque quem cuida do amor e da união nunca perde.
A lua subia no horizonte, iluminando o sítio que agora era símbolo de esperança. As crianças brincavam, o vento soprava suave, carregando o perfume das flores e das frutas maduras. O sítio expirava vida, assim como todos que nele viviam. A herança que Maria Benedita deixou não estava apenas na terra ou nas propriedades. Estava nos valores transmitidos, no cuidado com o próximo, na união familiar e na capacidade de transformar a dor em amor. Enquanto a família se abraçava, sorrindo e emocionada, todos entenderam que o ciclo estava completo. A bisavó Maria Benedita, do alto de sua memória, poderia finalmente descansar em paz, sabendo que o amor, a união e o legado da família Ramos floresciam mais forte do que nunca. E, naquele instante, sob o céu estrelado do interior do Rio de Janeiro, o sítio não era apenas uma terra herdada, era um lar eterno de esperança, alegria e felicidade plena.